Ah, ela está digitando. Tá bom. Ju, o que que a gente faz? Então, eu prossigo e a Beata fala quando o som dela voltar? Bom, eu acho que eu posso prosseguir, né, Juliana? Bom, eu vou prosseguir aqui então para a gente não perder muito tempo. E quando a Beata conseguir normalizar as questões de som dela, a gente volta ao slide dela e ela faz a participação. É, Bom, gente, antes de passar para o próximo slide, eu gostaria só de enfatizar que esse esforço de produção do guia ele foi feito em conjunto com várias organizações, né? Acredito que muitas delas estão aqui participando desse webinar, né? Então seria injusto não reconhecer a participação dessas organizações, tá? Ju, pode passar o próximo, por favor. Bom, a gente vai pular então esse slide, a Beate. Na verdade, eu posso falar porque essa é o objetivo do Fórum Mob. Tá? Então, o Fórum Mob ele é uma iniciativa que foi fundada em 2016 em parceria com o Instituto Friedrich Naumann. Tá? A Beata é a diretora do Instituto Friedrich Naumann, então a gente convidou-a para fazer uma fala como IFN. E o grupo ele tem o objetivo de promover o diálogo sobre mobilidade urbana e cidades inteligentes para a promoção de uma mobilidade mais sustentável, inclusiva e transparente na cidade de São Paulo. Pode passar, Ju. Bom, mais objetivamente, o grupo teve como objetivos específicos a criação de conteúdo, né, sobre o tema mencionado, né, de mobilidade e tecnologia, a proposição de políticas públicas para a cidade de São Paulo e a promoção da melhoria das práticas empresariais, no que tange mobilidade, objetivo que resultou no trabalho que está sendo apresentado hoje, né, ou seja, a produção de um guia temático, principalmente com aplicação pelas empresas. Próximo. Mas eu queria, antes de entrar nessa parte das atividades do próprio Fórum Mob, contextualizar um pouco, né, ou seja, por que, que o Ethos, né, em parceria com a IFN, adotou esse tema tão relevante. Então, como a Juliana mencionou, eu coordeno duas iniciativas, o Fórum Clima e o Fórum Mob. Né? Então, eu vou fazer um resgate aí sobre a atuação da organização nos temas de meio ambiente, mais especificamente de mudança do clima, onde surgiu essa semente aí para focar no tema de mobilidade. Tá? Então, assim, o Fórum Clima ele se baseia numa carta aberta com 9 princípios que norteiam empresas sobre quais atividades elas precisam desempenhar para conseguir participar do esforço global de redução das emissões. E, claro, dentre várias dessas atividades, o setor de transportes e atividades de mobilidade são essenciais para que a gente tenha um esforço final efetivo. Né? E em breve eu vou mostrar por quê. Eu acho que também seria importante resgatar aí duas grandes mobilizações globais e internacionais, né? O Acordo de Paris, que resultou na nossa, a gente chama de NDC brasileira, que é a, a contribuição nacionalmente determinada brasileira, ou seja, a adoção de metas específicas para setores produtivos, e também os ODS, né, que são os Objetivos do Desenvolvimento Sustentável, através principalmente do ODS 11, que é Cidades e Comunidades Sustentáveis. Esse ODS busca tornar as cidades e os assentamentos humanos inclusivos, seguros e sustentáveis. É importante lembrar que tanto o horizonte de transformação da NDC quanto dos ODS é muito parecido. Né? A NDC fala em metas aí até 2025 e os ODS falam em metas aí até 2030. Próximo.
Bom, olhando mais detalhadamente para o ODS 11, ele aponta 3 metas, né? É importante enfatizar que para o setor de transportes essas metas não foram quantitativas, né? O que é uma discrepância aí, porque o setor de transportes, como vocês vão ver em breve, é um dos que mais contribui dentro do setor de energia, né? O subsetor de transporte. Né? Porém, a NDC, o ODS 11, ele já delineia aí algumas formas de trabalhar com esse setor. Né? Então, os transportes têm que ser seguros, acessíveis e sustentáveis, tem que promover o aumento da segurança rodoviária, a expansão dos transportes públicos e a melhoria da qualidade do ar nas cidades. Eu estou mencionando isso tudo porque esse trabalho do guia temático ele se baseou não só nos ODS, na NDC, mas também em todo o levantamento que a gente fez dentro do grupo. Tá? Próximo, por favor. Com relação à NDC, ela não definiu metas quantitativas, porém ela norteou aí 3 pontos principais para serem seguidos com relação à melhoria, à diminuição das emissões no setor de transporte. Né? Então, a promoção de medidas de eficiência, a melhoria da infraestrutura dos transportes e a melhoria do transporte público em áreas urbanas. Né? Então, vale mencionar que os objetivos da NDC dos ODS convergem e, consequentemente, influenciaram em muito o trabalho que a gente desenvolveu como Fórum MOB. Próximo. E aí, olhando mais para o Brasil, né, quais são os principais desafios que a mobilidade hoje apresenta? Então, a gente tem uma série de dados com relação à mobilidade e as dificuldades que a gente enfrenta hoje, principalmente nas grandes cidades, porém eu destaquei algumas para a gente olhar aqui nesse nosso webinar. A gente vai estar em breve publicando um artigo sobre tecnologia e mobilidade, eu vou falar um pouquinho mais sobre ele em breve. E nesse artigo a gente vai trazer ainda mais dados sobre esses desafios, mas hoje eu vou focar nesses 3 até para dar continuidade aí à apresentação. Tá? Então, o IPEA estimou que em 2014 foram gastos cerca de 40 bilhões de reais com acidentes de trânsito nas rodovias federais brasileiras, né? A Firjan fez uma estimativa de custos, aí já olhando para a área metropolitana de São Paulo, de 70 bilhões de reais com congestionamento. Né? E, por último, o sistema de estimativas de emissões de gases de efeito estufa, que é coordenado pelo Observatório do Clima, ele demonstra, através de alguns gráficos, a relevância do setor de transporte. Tá? E como que esse setor passou a contribuir significativamente desde 1970 com as emissões nacionais. Próximo, por favor. Então, assim, eu vou passar rapidamente por uma série de gráficos, não é para vocês ficarem entediados, nem para assustar ninguém, é só realmente para a gente começar a olhar para o setor de transporte com mais atenção, com mais cuidado, né, olhando para essa questão das emissões. Então, os gráficos todos que eu vou mostrar agora são das últimas publicações do SEG, né, de 2016, os dados são de 2016, e aí o que eu queria destacar nesse primeiro slide é que as emissões de transporte, que é considerado um subsetor pelo Inventário Nacional, elas fazem parte do setor energia. Tá? Então, é esse setor aí em vermelho que eu destaquei com a seta. E aí, só respondendo o comentário do Tomás, sim, Tomás, a gente disponibiliza tudo depois. Próximo, por favor. Bom, com relação aos últimos anos, né, a gente pega aí, nesse gráfico de 2010 a 2016, os números de emissões têm apresentado queda, principalmente a partir de 2014, por conta da crise que começou a afetar o Brasil. Porém, a gente espera que, uma vez recuperada a situação, a tendência natural é que as emissões voltem à trajetória de antes, né, que era de constante crescimento. Tá? E isso inclui o setor de energia. Próximo, por favor. Se a gente detalhar ainda mais o subsetor de transporte, como a gente pode ver aqui pelos dados de 2016 do SEG,
O subsetor corresponde por quase 40% das emissões no setor de energia. Então, assim, eu sei que pode ser um pouco complexo lembrar de todas essas variações, né? Então, dentro do inventário a gente tem vários setores, né, incluindo aí mudança do uso da terra, indústria, energia, e dentro de energia estão contabilizadas as emissões de transporte. Transporte corresponde a 40% das emissões de energia, enquanto que energia elétrica, por exemplo, corresponde a 10%. Porém, esse subsetor de energia elétrica acaba sendo muito mais foco de regulamentação e de cobrança até da própria sociedade para a redução das emissões do que o setor de transporte. Então, precisa ter uma sensibilização muito maior com relação a essas emissões do que já existe. Tá? O grande vilão hoje em dia é o transporte por conta da queima de petróleo e de outros combustíveis fósseis para a mobilidade, né? Para permitir que a gente consiga se deslocar nas cidades. Próximo. Se a gente olhar aqui para um período um pouco maior, né, então antes a gente olhou de 2010 para 2016, agora a gente olha de 90 até 2016, as emissões desse subsetor de transporte, elas apresentam um aumento constante, né? Apresentou uma pequena queda ali a partir de 2014, como eu mencionei, mas estabilizou nos últimos anos. Mesmo assim, se a gente comparar com os outros subsetores, foi o único que aumentou desde 2015. Tá? Próximo, por favor. E se a gente olhar ainda com mais detalhe, então assim, eu sei que esse gráfico é muito, muito complexo, mas assim, eu até tentei fazer uns destaques, né? Se vocês olharem para a terceira, tenta focar na terceira coluna, que é o modo, na quarta coluna, que é veículos, e na quinta coluna, que é função. Tá? O modal rodoviário, né, ele é responsável por mais de 90% das emissões. Então, se a gente comparar a rodovia com ferrovia, com hidrovia, as rodovias estão imperando aí com quase 100%, né, mais de 90% das emissões. Se a gente desmembra isso em tipos de veículos, os caminhões também lideram com 40% e os automóveis com 30%. A diferença é que os caminhões acabam sendo usados aí para uma função de carga, né? E os automóveis para uma função de deslocamento de passageiros. A gente acabou focando muito mais na questão dos automóveis, assim, para o propósito da discussão de hoje, do guia, porque a gente acabou olhando muito mais para o transporte de passageiros do que transporte de carga, não pela falta de relevância do transporte de carga, mas por foco. Né? A gente escolheu atuar na cidade de São Paulo como tema do Fórum Mob. Transporte público, quanto representa? Márcio, nessa conta aqui, a gente não tem esses dados, tá? Eu fico te devendo, mas eu posso fazer uma pesquisa e te passar depois. A gente pode passar para o próximo slide, então. E, finalmente, esse é o último gráfico. Né? Esses são os principais combustíveis consumidos pelo subsetor de transporte. Né? Os principais responsáveis pelas emissões são o diesel mineral e a gasolina. E eu acho que, enfim, como eu falei, eu não queria entrar nos detalhes muito desses gráficos, mas eu acho que fica claro aí a importância e urgência da gente olhar com mais cuidado, não só para o setor de transporte, como para as questões de mobilidade no Brasil, falando em emissões. Né? Então, eu atuando na área de mudança do clima, eu converso muito com vários setores e, de fato, o setor de transportes, talvez até por questões outras que não sejam falta de dados, ele não recebe tanta ênfase quanto deveria quando a gente fala de emissões. Próximo, por favor. Bom, entrando agora na parte do marco regulatório, né, eu vou apresentar as principais leis e políticas que serviram de base para o nosso trabalho dentro do Fórum Mob, né, e que também, com base nos seus princípios e objetivos, orientaram o foco do grupo, né, que tem aí o objetivo principal de promover uma mobilidade mais sustentável no Brasil e mais especificamente em São Paulo.
Então, eu diria que a Política Nacional de Mobilidade Urbana de 2012 é a política mais relevante, né? Eu quis destacar aqui alguns dos princípios que estão diretamente alinhados com os nossos, ou seja, a integração modal, né? A gente enxerga a importância da participação de todos os modais no sistema e a integração entre os mesmos, como uma forma efetiva de promover uma mobilidade mais eficiente. A gente defende, assim, de forma significativa a redução na queima de combustíveis fósseis, tá? O quanto antes, olhando aí para as metas tanto da NDC quanto para as metas internacionais dos ODS, né? Qualquer atividade que vá na direção contrária a isso, a gente não apoia, vide aí o edital de licitação do transporte público aqui em São Paulo, que justamente foi na direção contrária e a gente se pronunciou sobre isso. E a gente entende que para a promoção de mobilidade mais sustentável, a inclusão social e a participação democrática são essenciais. Tá? Próximo, por favor. Eu acho que o slide foi um pouco alterado. Se vocês voltarem um pouquinho, por favor. Bom, a política ela obriga os municípios com mais de 20 mil habitantes de elaborarem seus planos de mobilidade urbana, né? Então, como o nosso foco foi definido para a cidade de São Paulo, a gente usou o Plan MOB aí de 2015 como um norteador das nossas ações, né? O Plan MOB ele consiste no instrumento de planejamento e gestão da mobilidade aqui, lá em São Paulo, eu estou no Rio agora, para os próximos 15 anos, e o documento também define objetivos e diretrizes que norteiam nossa atuação, estimulando a participação democrática através do Conselho Municipal de Trânsito e Transporte. Próximo. A gente também olhou para a política de mudança do clima do município de São Paulo, né, a Lei 14.933 de 2009, e as principais diretrizes, como a troca gradual de combustíveis fósseis na cidade, né, o que já foi mencionado aqui, a cooperação com os demais setores para atingir esse objetivo e a utilização de instrumentos econômicos. Próximo. Então, assim, partindo desse princípio, né, que a gente entende que política pública, tanto na sua concepção, quanto na sua implementação e depois na aplicação dessas políticas, deve ser feita de forma colaborativa e olhando para o máximo de setores possível, a gente foi estruturando o grupo, abrangendo todos os setores da sociedade. Então, foram convidados representantes dos setores empresarial, do governo, da academia e sociedade civil, para pensar juntos nas principais atividades e medidas a serem executadas, né? E aqui eu estou apresentando alguns dos representantes que participaram de uma forma ou de outra dos nossos diálogos, tá? Próximo. Bom, no final, depois de fazer algumas reuniões separadamente, juntar todo mundo, a gente chegou a um mapa de prioridades, né, com base nos principais temas a serem perseguidos. Então, a gente manteve no centro o foco inicial do grupo, de olhar para a inovação tecnológica como uma forma de melhorar a mobilidade na cidade, considerando os outros objetivos que estão em volta, não centrais, porque a gente tinha que ter um foco, mas não menos importantes, né? E aí eu destaco aí a melhoria da segurança de forma geral, né, olhando para pedestre, ciclista, motorista e todos e todas que estão envolvidos na mobilidade da cidade. Olhar para a importância das políticas de uso do solo, né, ou seja, não dá para a gente pensar só em mudar, em aprimorar a mobilidade se a gente não olhar para como esse solo está sendo explorado e planejado e relacionado à questão da mobilidade, né? Se a gente não tem políticas que incentivem uma moradia mais acessível e a ida das empresas para lugares um pouco mais distantes, a gente não tem como melhorar a mobilidade numa cidade do tamanho de São Paulo. Né? A inclusão das periferias e da região para fora de São Paulo é muito importante, né? Uma vez que a gente está falando de mobilidade, ou seja, um tema dinâmico aí,
né, onde as pessoas se movem, né, e a gente tentou trazer questões de gênero. A questão de acessibilidade já é relativamente bem trabalhada dentro do tema de mobilidade, mas aí o ethos, até com base no que a gente já tem feito em outros grupos de trabalho, né, olhando para a questão dos direitos humanos, a gente também tentou fortalecer a questão de gênero nessa discussão, né? E olhando também para os mecanismos de participação cidadã, né, a gente acabou de participar do processo de consulta pública do edital do transporte público aqui em São Paulo. Eu vou falar um pouquinho mais sobre isso. A promoção da intermodalidade, essa foi uma das principais bandeiras aí que a gente trouxe desde o início do grupo, né? E também a promoção da transparência e acesso à informação, que também ficou muito evidente no nosso trabalho que a gente está fazendo sobre tecnologia agora, né? E assim, gente, isso tudo foi muito bem considerado, olhado com muito cuidado para essa conclusão aí do nosso guia. Eu queria até agradecer, eu peço desculpas, eu não consegui fazer isso nos primeiros slides, mas eu queria também agradecer a consultoria da MO3, né, a Chan, o Carlos, o Emílio, foram a equipe aí, foi a equipe que ajudou a gente a fazer esse trabalho, que fez muito bem, tá? Próximo, por favor. Bom, então assim, a gente produziu muita coisa, eu acho que a maioria de vocês já conhece, então vou passar muito rápido por esse slide. A gente sempre tentou promover discussões sobre mobilidade nas nossas conferências, tanto aqui tanto em São Paulo quanto no Rio, e agora se repetindo no Rio e em São Paulo novamente. A gente também tentou trazer uma característica muito internacional ao grupo, trazendo experiências do México e da Alemanha, principalmente, e produzimos uma série de conteúdos, né, incluindo esse paper, esse artigo que está sendo concluído e vai ser apresentado a vocês em breve. Próximo, por favor. Aqui são dois momentos da conferência, só para lembrar do peso que o Fórum Mob tem trazido aí para as discussões feitas com alta qualidade nesse tipo de evento, né? Então a gente teve a participação do secretário Veleda, do ex-secretário Veleda, tivemos representantes da Bosch, da Renault, do Santander, da BASF, da LD Automotive, do WRI também. Próximo. E aí eu queria só, assim, acho que vocês receberam um e-mail, né? Eu queria só fortalecer que em 2018 a gente vai estar concluindo as nossas atividades até o meio do ano sob o patrocínio da IFN. Então, assim, existe aí uma expectativa de que, através até da parceria do ethos com as organizações que participaram do Fórum Mob, a gente continue fazendo ações, mas talvez com uma configuração diferente, aí uma vez que a IFN ela mudou o plano de trabalho dela para 2018 e a gente, ao invés de fazer um trabalho que vai até dezembro desse ano, a gente vai antecipar as entregas até agora, metade do ano, né, incluindo esse artigo que a gente já está concluindo. Porém, quem tiver interessado, me procura, que a gente está aberto aí a continuar trabalhando, tem muita coisa para ser feita em mobilidade, como sempre. A gente está aí aberto a continuar trabalhando para permanecer aí com essas entregas importantes que a gente tem feito desde 2016. Próximo, por favor. Bom, então, 2018, apesar da gente estar antecipando algumas entregas, a gente conseguiu evoluir bastante, não só com relação ao artigo que eu mencionei, mas também com relação ao edital, né? Então, no final do ano passado, a Prefeitura de São Paulo liberou o edital de operação aí dos ônibus que vão do sistema de transporte público na cidade de São Paulo, né? Então a gente desde dezembro olhou para todo o material que foi produzido pela secretaria, né? Antes mesmo desse material ter sido publicado, a gente fez reuniões em grupos, né? E trouxemos aí as organizações do Fórum Mob para discutir
com pessoas até da SP Trans que estiveram aqui com a gente, o próprio presidente esteve presente na reunião, para falar sobre todos esses temas, né, que passaram nos slides anteriores e também temas que a gente acabou detectando posteriormente. Então, para quem não conseguiu acompanhar o processo do edital, esses foram os itens que a própria prefeitura definiu como os norteadores para esse trabalho do edital, né? Então, esses itens eu retirei do próprio edital. Próximo, por favor. E aí, após todo o nosso processo de articulação com os setores envolvidos, a gente chegou a uma lista de 34 recomendações para a prefeitura com o objetivo de melhorar a operação dos ônibus em São Paulo. Então, as recomendações foram compiladas e organizadas numa planilha em Excel, que está disponível para quem quiser acessar. Ela foi encaminhada dentro do prazo para a prefeitura, que foi até o dia 5 de março. Eu disponibilizei aqui um link que menciona esse trabalho, tá? E eu quis dar destaque aí aos principais pontos que a gente levantou. Ou seja, melhorar a operação do transporte público de forma a estimular a participação da sociedade, reforçar a aplicação das leis existentes de mobilidade, garantir mais transparência nos processos e melhor comunicação com a sociedade sobre a operação dos ônibus, aumentar a ambição de redução dos gases de efeito estufa na operação, rever as regras do edital para estimular maior competitividade entre as empresas licitantes, diminuir o prazo de concessão e permitir que empresas estrangeiras participem, revisar os indicadores de remuneração, né, de forma a estimular a melhor qualidade nas operações e consultar as populações sobre possíveis revisões nos trajetos e disponibilidade de linhas. Uma vez entregue esse material, a gente está monitorando aí de que forma que essas sugestões vão estar sendo incorporadas. A gente tem aí uma parceria com a Cidade dos Sonhos para fazer esse acompanhamento, né? A gente se apoia muito principalmente nas ações de divulgação. Se alguém aqui tiver alguma sugestão ou souber de alguma novidade desse processo, procura o Etos, a gente está disponível aqui para fazer reunião com o secretário, com o prefeito, enfim, e conseguir, o objetivo é conseguir que os pontos que foram colocados na consulta pública sejam incorporados efetivamente depois na operação do sistema público coletivo aqui de São Paulo. Próximo, por favor. E a nossa segunda grande entrega de 2018 consiste no artigo O Impacto na Inovação Tecnológica da Mobilidade Urbana da Cidade de São Paulo, para o apoio no levantamento de conteúdo, e aí até muito mais do que isso, pensar também em todo o formato desse artigo, de uma forma que gere recomendações bem objetivas ao final. A gente contratou, então, as consultorias ReadyMake, Polo Planejamento e Cipópolis. O objetivo final desse artigo é gerar recomendações para a cidade de São Paulo, pensando nas possíveis soluções tecnológicas que poderiam melhorar a mobilidade. Tá? Então, atualmente o documento está sendo finalizado, já está bem próximo, eu diria que está 85% finalizado, e no dia 23 de maio, o Vinícius pode passar melhor informações para vocês, a gente está preparando toda uma peça de comunicação, a gente vai ter uma grande reunião aqui lá no Etos, onde a gente vai apresentar o artigo e o conteúdo que foi levantado. Então, rapidamente, o artigo ele busca esclarecer e apresentar os principais conceitos de tecnologia, incluindo Big Data, Open Data, Internet das Coisas, e também vai discutir a transparência e dados abertos, vai esclarecer sobre as principais instituições que atuam nos temas de mobilidade e tecnologia em São Paulo, apresentar aí de forma mais recente o marco regulatório pertinente, tanto olhando para a mobilidade quanto para a tecnologia, e vai listar objetivamente algumas recomendações para a cidade, que esse é a nossa principal entrega. Bom, gente, essa foi a parte de contextualização que eu produzi para vocês.
né? Eu acho que todo mundo aqui já acessou o guia de uma forma ou de outra, e todo esse trabalho que eu apresentei aqui serviu de base, serviu de contextualização para a gente produzir o nosso guia temático. Né? Com isso, eu vou tentar novamente trazer a Beate, né? E se não, eu vou passar a palavra para a Juliana. Também vou deixar meu microfone no mudo aqui, mas se alguém tiver alguma dúvida, eu tiro ele do mudo. Muito obrigada, já posso falar? Pode sim, Beata, eu te ouço bem. Eu acho que talvez as meninas possam colocar o slide da IFN. Tá. Então, muito obrigada. Então, obrigado ao Vinícius também, porque ele me deu uma dica de acessar o webinar através do meu celular. Então, lá eu posso escutar e agora aqui no meu computador eu posso falar. Meu nome é Beate Fórbriga, eu sou diretora do Instituto Friedrich Naumann, parceiro do Instituto Ethos, aqui no projeto de mobilidade urbana. O Instituto Friedrich Naumann é uma representação da Fundação Friedrich Naumann para a Liberdade da Alemanha aqui no Brasil. Por que mobilidade urbana? O nosso objetivo principal do Instituto é fortalecer a democracia, Estado de Direito, economia social de mercado e promover a liberdade. E para nós, a liberdade significa também mobilidade urbana, porque ela é baseada no direito humano fundamental de liberdade de locomoção. Ou seja, cada cidadão e cidadã deve gozar da possibilidade de ingressar, sair, permanecer e se locomover através de meios de transporte como a pé, bicicleta, ônibus, metro, trem, carros, motocicletas, etc. Mas a realidade urbana muitas vezes é diferente, né? E o rápido crescimento das cidades, ela conduz um aumento das locomoções dos cidadãos em números e distâncias, e esse que muitas vezes com uma falta de infraestrutura adequada. Assim, a consequência é um crescimento de deseconomias de transporte, como o congestionamento, poluição atmosférica, sonora, visual, falta de segurança, etc. E esse aqui resulta em perdas econômicas e sociais. E com o número maior de locomoções dentro de uma cidade, e devia ir ao trabalho, então, especialmente é importante para as empresas investir na gestão da mobilidade. E o Guia Temático de Mobilidade Urbana busca apoiar as empresas na incorporação de boas práticas de mobilidade interna e externa da sua empresa, para que elas possam, através de uma adequação de suas estratégias e práticas em termos de competitividade e sustentabilidade, agregar valor às cadeias de produção e promover saúde e qualidade de vida. E assim as empresas ganham com uma economia e aumento de produtividade, os empregados ganham com maior satisfação e uma maior saúde, que se reflete positivamente, naturalmente, na motivação. E meio ambiente ganha e sociedade em si, né, que ganha. E assim, para nós, então, o nosso objetivo de fortalecer a economia social de mercado e promover a liberdade, então, é totalmente atingido com esses guias, guia temático de mobilidade. E aproveito ainda, rapidinho, para agradecer a todos os integrantes do grupo da Fórum Mobi pelas valiosas contribuições para o guia. Então, esse aqui foi essencial para o sucesso que esse guia, da minha opinião, vai ser. E a integração agora dentro dos outros indicadores do ethos, então vai completar atingir a meta de contribuir para empresas que produzem com responsabilidade e sustentabilidade.
Alô? A Flávia, se quer assumir? Os slides também sumiram. Beata, agora na realidade a Juliana vai entrar com a parte de guia. Os slides já voltaram aqui para mim, eu acho que elas estão passando lá para frente. Ah, ok. Uhum. Obrigada. Estão me ouvindo agora? Oi? Tá bom. Então, vamos lá. Agora falando sobre os indicadores. A gente, então, nesse trabalho todo apresentado pela Flávia e também pela Beata, a gente chegou, então, num produto, né, numa ferramenta que tem como objetivo avaliar o engajamento das empresas na agenda da mobilidade urbana sustentável e também orientar como elas podem internalizar o conceito para suas ações, né? Então, é uma ferramenta de uso interno, a gente não vai verificar ou certificar as respostas que forem dadas, né? A ideia é que a empresa ela possa olhar para si e, a partir disso, planejar suas ações e como elas podem contribuir positivamente para uma mobilidade urbana mais sustentável, né? Então, a ferramenta ela permite o diagnóstico. A empresa que aplicar os indicadores éticos do Guia Temático de Mobilidade Urbana, ela recebe um diagnóstico, ela consegue avaliar em qual estágio de maturidade estão as práticas dela de mobilidade, né? Dentro de 15 indicadores, e a partir do diagnóstico elas podem então fazer o seu planejamento, planejar suas ações e a cada ano, definindo uma meta, monitorar a evolução das suas práticas, né? E a ferramenta ela traz, né, diretrizes e orientações para estratégias e políticas institucionais da empresa, né? Então é um novo olhar sobre como a empresa promove sua mobilidade, né? Vamos colocar dessa forma. Então, é um guia temático dos indicadores éticos, né, que é uma ferramenta que já existe desde 2000, ela está na sua terceira geração e ela vem constantemente, o desenvolvimento dela não para, né, então a cada ano a gente tem desenvolvido novos aprofundamentos e o Guia de Mobilidade Urbana é um aprofundamento temático, é uma ferramenta que tem como objetivo apoiar as empresas na incorporação dos aspectos da sustentabilidade e responsabilidade social empresarial nas práticas e estratégias de negócio, entendendo a responsabilidade social e empresarial como a forma ética e transparente na qual a empresa se relaciona com seus públicos, né, com seus stakeholders, é uma forma de gestão, né? E aí a ferramenta, então, ela consegue, como eu comentei no slide, ela falando do guia de mobilidade urbana, ela consegue demonstrar, trazer um diagnóstico para a empresa, indicando em qual estágio de maturidade a empresa se encontra, que pode vir lá de um cumprimento ou tratativa inicial, né? Quando a gente fala de cumprimento, a gente está falando se ela cumprir a legislação com relação àquele tema, ou quando não há ainda uma legislação, qual seria a prática mais básica com relação àquele tema, mais pontual, talvez. E aí, no estágio 5, né, ela consegue chegar num nível de protagonismo quando ela começa a ter ser reconhecida pelas suas práticas. Aqui ela começa a atuar também na articulação e proposição de políticas públicas que beneficiem a sociedade, né? Então, ela não está atuando somente em seu interesse próprio. E aí a gente apresenta um caminho de como chegar nesse estágio de protagonismo, isso em cada um dos indicadores.
E os indicadores, eles são baseados no conceito de negócios sustentáveis e responsáveis, que é o conceito onde a gente entende que os princípios de comportamento socialmente responsáveis, alinhados aos objetivos de sustentabilidade, podem garantir a continuidade do negócio, produzindo valor para a empresa e para a sociedade. Então, a gente está falando de um negócio que é competitivo, que está olhando para a sua continuidade, né, tem uma visão não só de curto prazo, mas de médio e longo prazo, e que promove o desenvolvimento sustentável da sociedade. Né? É um negócio que gera valor econômico, financeiro, ético, social e ambiental, e compartilha seus resultados com os públicos que ele afeta. Na nossa ferramenta, a gente organiza os indicadores, e aí aqui a gente, nesse slide, tem um exemplo de um indicador, que é o indicador de estratégias para a sustentabilidade. A gente organiza o questionário, a gente tem um questionário principal em 4 dimensões, né? Então a gente está falando da dimensão visão e estratégia, governança e gestão social e ambiental, que tem esses temas que estão aqui no slide para vocês. E aí, a partir de cada um desses temas, a gente tem desenvolvido alguns aprofundamentos temáticos. O Guia de Mobilidade Urbana, ele tem 15 indicadores que estão distribuídos também dentro dessas dimensões, vocês vão ver daqui nos próximos slides. Cada indicador, ele é composto por... Oi? Tem 2 pessoas que não estão aparecendo nesses slides para elas. Conversa com elas, fala até que momento que parou. Mas uma pessoa que parou de aparecer, eu vou colocar de novo o slide. compartilha de novo. Não consigo ficar. Caramba, E tem 4 pessoas falando a mesma coisa agora. Apareceu? Para você que aparece. Ainda não. O slide está aparecendo para vocês agora? Está aparecendo, tá? Bom, aqui é um exemplo de um indicador. As mensagens são bem, estão continuando. Tá. Onde a gente traz em cada indicador perguntas de profundidade, que são os estágios, são blocos de texto, né, que vocês podem verificar no canto esquerdo, né, do exemplo aqui do indicador, e tem as perguntas binárias, as questões binárias, que tem a opção de resposta sim ou não, que são as práticas que evidenciam o enquadramento em cada um dos estágios, né? Então, a gente tem, para você poder se enquadrar no estágio 1, você precisa atender às práticas, que são as questões binárias, que estão relacionadas a esse estágio. Além disso, a gente tem questões quantitativas, então são questões numéricas, que estão alinhadas com a GRI, a gente utiliza os mesmos indicadores quantitativos da GRI e acrescenta indicadores que tratem do contexto local, né, do contexto brasileiro, ou que não tenham ainda nos indicadores quantitativos da GRI. E para alguns indicadores, a gente traz questões descritivas, onde a gente pede para vocês darem mais detalhes sobre as práticas que vocês vêm desenvolvendo. Então, nos indicadores, quando vocês entrarem na plataforma, vocês vão ter acesso a vários questionários, né? Então, nós temos o questionário principal, que ele é composto por 47 indicadores, e aí ele é direcionado a empresas de médio e grande porte, mas também temos empresas de pequeno porte respondendo, e a partir desse questionário principal que a gente desenvolve os guias temáticos. E a gente também tem os indicadores para micro e pequenas empresas, que é uma parceria que nós temos com o Sebrae, né? E é a empresa quem define quantos e quais indicadores aplicar, né? Não há um número mínimo. Mas quando você seleciona, você pode selecionar ou os indicadores do nosso questionário principal, ou então um aprofundamento temático, que é o caso do Guia de Mobilidade Urbana. Hoje, além do questionário principal, nós temos esses indicadores, são 8 questionários que aprofundam temas específicos da sustentabilidade, né? Então, a gente tem o Guia de Promoção da Equidade de Gênero, Promoção da Equidade Racial, o Guia de Aprendizagem e Erradicação do Trabalho Infantil, acabamos de lançar o Guia da Inclusão da Pessoa com Deficiência, a gente tem o Guia de Integridade, Prevenção e Combate à Corrupção, Mudança do Clima, e agora o de Mobilidade Urbana, que vocês estão tendo acesso. E aí vocês podem, todos esses questionários estão disponíveis no nosso site, mas também na nossa plataforma.
o guia de mobilidade urbana, então, ele traz 15 indicadores, né? E o que a gente está trazendo como indicador, né? A gente vai falar de estratégias de mobilidade urbana sustentável, e aí aqui dentro da dimensão visão e estratégia, ela diz muito a respeito de como o tema ele é encarado, como ele é abordado, né, e trabalhado pela empresa nas suas estratégias, e ele acaba se tornando um indicador guarda-chuva, né? Dependendo de como você performa nesse indicador, ele reflete para os demais. Na dimensão governança e gestão, a gente vai falar sobre gestão da mobilidade corporativa, gestão dos resultados econômicos relacionados à mobilidade, liderança política e desenvolvimento de capacidades para a mobilidade urbana. Na dimensão social, a gente vai falar sobre equidade e acessibilidade universal, racionalização do uso do automóvel, incentivo ao uso de transporte não motorizado, promoção do uso do transporte público, flexibilização da jornada de trabalho e melhoria da qualidade de vida, impacto da mobilidade urbana na saúde individual, prevenção de acidentes de trânsito e melhoria da segurança pública. E na dimensão ambiental, a gente vai falar de emissões de gases do efeito estufa no transporte de produtos e serviços, produção de ruídos no transporte, eficiência energética nas viagens institucionais e eficiência energética na mobilidade das operações empresariais. Aqui no indicador 15, a gente foca mais nas cadeias de valor. E aí, então, é um tema, né, que a gente não está falando só da questão da emissão de gases de efeito estufa. Ele é um tema que traz outras abordagens, né? Então, a gente está falando tanto de qualidade de vida, a gente está falando sobre acesso acesso ao transporte, mas também uso do solo, ou de como a gente está falando de uma questão de cidadania, né? Que a Beat trouxe muito bem na fala dela, né? Então, ele vai para além da questão da emissão de gases de efeito estufa, e a gente tentou representar isso no nosso questionário, com toda a contextualização que a Flávia trouxe na apresentação aqui no webinar. A gente consegue facilmente identificar nos temas, né, no nome dos indicadores, como a gente tentou trazer soluções para empresas a estes desafios que são colocados, né? E aí, como os indicadores, eles servem como um guia para quem quer saber como começar e também um caminho para o protagonismo, né? Então, vocês conseguem saber tanto aquilo que vocês já estão fazendo, né, no seu diagnóstico, mas a partir do diagnóstico, você se identificando, por exemplo, num estágio 2 de iniciativas e práticas, a metodologia ela já permite você verificar o que é preciso fazer para avançar, para ir para um estágio 3, 4, até chegar no estágio de protagonismo. E aqui, nesse slide, vou passar rapidamente por ele, a gente traz um exemplo do que a gente está falando no indicador de estratégias de mobilidade urbana e de mobilidade urbana sustentável, né? Então, no estágio 1, primeiro a gente pergunta sobre o engajamento da empresa com relação ao tema, né? E aí aqui, se a alta liderança, né, se ela está reconhecendo a importância de se comprometer com a promoção de boas práticas de mobilidade corporativa. No estágio 1 é muito ainda qual é a visão dela sobre o tema e como ela se compromete. Mas mesmo que ainda não tenha ações consolidadas, né, institucionalizadas, né, como que ela é um primeiro momento, né, onde a alta direção, a liderança da empresa se compromete com o tema. Já no estágio 2, a gente pergunta se a empresa está verificando oportunidades e possíveis barreiras para a melhoria da mobilidade urbana, né? Então, quando ela olha para a sua gestão e quanto ela consegue, e se ela consegue identificar oportunidades para impactar positivamente a mobilidade urbana. Então, vamos olhar para dentro. E aí, a partir desse olhar, a gente pergunta se a empresa ela avalia e gerencia os riscos de curto e médio prazo relacionados à mobilidade corporativa, né? Então, se ela já consegue ter uma visão mais ampliada sobre o tema, olhando para a sua gestão. No estágio 4, então assim, do estágio 1 até o estágio 3, a empresa está olhando para dentro, tá? Que o foco é a sua gestão interna. A partir do estágio 4, a gente começa a envolver a cadeia de valor ou começa a verificar o resultado daquilo que foi feito nos estágios anteriores, né? Então, no estágio 3, a empresa ela já tem políticas, procedimentos, sistema de gestão, ela acompanha com indicadores como ela vem tratando o tema. Já no estágio 4, aqui, a mobilidade corporativa é um tema estratégico para a empresa, né? Ela faz parte até do processo
de tomada de decisão, né? Então, aqui a empresa ela já está verificando a eficiência desses controles, desse sistema que ela vem fazendo, e ela usa essas informações para tomar decisões com relação à sua operação. E no estágio 5, ela já olha para a mobilidade corporativa a longo prazo. E ela até reformula o seu modelo de negócio incorporando essa agenda na cultura organizacional. Então, aqui você tem uma mudança de cultura, uma mudança na forma de fazer negócio que considera a mobilidade urbana sustentável. A metodologia dos indicadores ela é crescente, né? Então, para que você esteja no estágio 5, é importante que você tenha completado as práticas, atendido às práticas dos estágios anteriores, né? Muitas vezes o que acontece é a empresa ela faz uma determinada prática para fora, até pensando muito na sua reputação, na sua visibilidade, e aí essa prática ela vai estar lá descrita no estágio 5, por exemplo, mas ela não estruturou suas práticas para dentro, né? Ela não internalizou, não institucionalizou o tema, não tornou ele estratégico na sua operação, né? Então a gente recomenda primeiro que a empresa olhe para dentro, ela olhe de forma estratégica para o tema na sua gestão, para então, para fora, ela começar a envolver outros atores e assumir, de fato, a liderança no tema. Pode ser que a empresa já tenha começado fazendo muito para fora, e aí o guia temático ele vem e traz esse olhar de, olha, tudo bem, você está fazendo para fora, mas olhe para dentro também, né? Então, existe essa possibilidade na metodologia, né? E aí, para aplicar os indicadores, a gente pede que vocês respondam todas as questões binárias, né, que são as questões de opções de resposta sim ou não, primeiro. O sistema, a partir das respostas às questões binárias, ele já vai identificar para vocês qual é o estágio que a sua empresa se enquadra. E aí você tem um processo de autodiagnóstico, então você pode ou concordar com o que o sistema está te indicando, ou selecionar um estágio diferente do que o sistema te indicou, desde que você justifique por que você está fazendo essa seleção diferente, né? Então o sistema ele abre um campo para você fazer essa justificativa. Por que isso acontece? Nós fizemos um questionário para atender a empresas diferentes, diferentes setores. Então, para que a empresa esteja no estágio 3, ela precisa ter atendido todas as práticas do estágio 1, do estágio 2 e do estágio 3. Vamos dizer que a empresa ela já tem um sistema de gestão, ela tem políticas, procedimentos, ela já está estruturada, mas das perguntas que tem naquele estágio 3, tem uma que não se aplica ao negócio dela, mas ela tem uma outra prática que justifique o enquadramento dela no estágio 3. A empresa ela pode selecionar, o sistema vai indicar o estágio 2, né, porque ele é objetivo, ele entende que você não completou o 3 para estar nele, então o sistema vai te indicar o estágio 2, e aí você pode selecionar o 3 desde que você inclua a justificativa do porquê você está selecionando um estágio diferente do que o sistema está indicando para você. Terminando o preenchimento, o sistema ele vai gerar uma nota, e aí no seu relatório de diagnóstico vai aparecer essa inconsistência, qual foi o estágio indicado pelo sistema e o estágio que você selecionou. E aí precisa ter a justificativa para que quando você for fazer a avaliação, né, do seu relatório, né, olhar para o seu relatório, você precisa ter a justificativa para entender por que tem essa inconsistência, né? Então, isso tanto para demonstrar para outras seus gestores, né, quando for apresentar esses resultados. Lembrando que é uma ferramenta de uso interno, é um autodiagnóstico, a gente não verifica, a gente não certifica ou audita essas informações, é uma ferramenta que você vai estar respondendo para você mesmo, né? Então, é importante que essas informações, ao aplicar os indicadores, você seja consistente e também conservador na hora de aplicar, né? Porque às vezes colocaram sim, sem que aquela prática ela tenha consistência na empresa, ela vai de fato, aquele resultado vai te mobilizar para de fato promover uma mudança, transformação nos seus processos de forma concreta, né? Então é importante considerar isso na hora de aplicar, né? Ser bem pensar na consistência da sua resposta e o quanto ela te mobiliza para uma ação. Os quantitativos, eles são opcionais, a gente sempre vai pedir o ano do ciclo, que é referente, é sempre o ano fechado, né? Nós estamos no ano de 2018, mas a gente vai pedir os dados do ano de 2017. Então, o nosso ciclo no sistema, ele vai apresentar como ciclo 2017 para a sua aplicação. E aí eles são opcionais, mas a gente recomenda que as empresas
façam a aplicação desses indicadores, até mesmo para verificar o resultado das suas práticas, né? Às vezes você tem uma política, mas é nos dados quantitativos que você consegue verificar a eficiência dessa prática. Para além da autoavaliação, você pode fazer o planejamento no próprio sistema, né? E é isso para empresas associadas ao Ethos, você consegue fazer o seu planejamento, e aí você consegue gerenciar as metas e também fazer o seu relato de sustentabilidade. O sistema ele gera um arquivo editável que você consegue demonstrar como você vem fazendo, né, o progresso das suas ações diretamente por um arquivo que o sistema gera. O sistema online, você consegue, a partir dele, definir quantos e quais indicadores aplicar, usar todas as outras funcionalidades. A gente garante a confidencialidade das informações, a gente não divulga desempenhos, dados individuais, né? E você também pode usar tanto para mobilizar e desenvolver sua cadeia de valor, e aí seus fornecedores, distribuidores, quem mais você quiser envolver, e também a ferramenta está disponível em 6 países da América Latina. Hoje, empresas associadas ao Ethos têm acesso pleno a todas as funcionalidades da ferramenta, né, da plataforma. Aquelas que não são associadas ao Ethos conseguem fazer o seu diagnóstico e receber o seu diagnóstico individual, não tem acesso aos comparativos, né? Acaba tendo um uso limitado do sistema. Aqui é um exemplo de como é a tela de preenchimento, né? Então a gente apresenta para você primeiro as questões binárias, e aí, terminando a aplicação, você gera o seu relatório de diagnóstico individual, né? Então, para quem não é associado, consegue ter acesso a essas telas. Para quem é associado, e aí em todos os planos de associação, consegue ter acesso ao relatório de diagnóstico e aí completo, onde a gente traz todos os comparativos com as demais empresas que também aplicaram, e os comparativos são sempre com as médias, né? A gente nunca vai apresentar os dados individuais. E aí o comparativo é por porte, setor e região. Então, é uma boa oportunidade para vocês tanto aplicarem internamente, mas também envolverem seus fornecedores, né? Mesmo para que eles possam aplicar também os indicadores, mobilizar o maior número de empresas, já que o sistema está aberto, né, até para quem não é associado, para fazer essa aplicação. E aí aumenta também o número de comparativos que a gente gera a partir dos indicadores. No sistema também é possível fazer o planejamento das ações, onde a gente, você consegue definir uma meta, definir quais são as ações, os prazos, os responsáveis, e aí o sistema ele faz um cronograma para você a partir dessas informações que você inseriu, e faz uma projeção do seu gráfico de maturidade, né? Então, no seu diagnóstico como ele estava, se você conseguir atender todas as metas que você se colocou, como ele pode ficar, né? Então, é uma ferramenta que apoia a gestão dessas informações. E aí, como eu comentei, a gente tem também um relato de sustentabilidade que traz a correlação com outras iniciativas, como a GRI-G4, a norma ISO 26000, o CDP e o Pacto Global, e também os ODS, a gente precisa acrescentar aqui. No processo de aplicação, então, primeiro a empresa ela define qual questionário ela vai aplicar, ela envolve os profissionais de diferentes áreas e níveis hierárquicos necessários para o preenchimento. Vocês estão tirando uma fotografia da gestão, né? Então é importante envolver pessoas de diferentes áreas, diferentes tempos de casa, né, que estão há mais ou menos tempo na empresa, diferentes níveis hierárquicos. Às vezes você responder só na média gerência, você não traz o detalhe ali de alguém que está na operação, né, então que pode trazer muitas oportunidades para o seu planejamento, porque mais importante do que o diagnóstico é o que você faz a partir dele. E o momento de levantar as informações para o diagnóstico é um momento muito rico, onde você já consegue ver o que você pode fazer, o que você pode planejar, inserir no seu planejamento, né? Então, depois que você levanta as informações, você transfere para o sistema online, a gente garante a confidencialidade das informações, e aí você libera a resposta e já gera o seu relatório diagnóstico. E aí, só reforçando, a partir do diagnóstico, você pode planejar suas ações e também fazer o seu relato de sustentabilidade. Tem empresas que usam os indicadores éticos como um roteiro para o seu relato, mesmo sendo nas diretrizes da GRI ou em outros formatos, os indicadores eles ajudam nesse roteiro. E aí, essas eram as informações para trazer para vocês com relação aos indicadores. Eu acho que a gente acabou passando um pouco do tempo aqui, né? A gente está bem apertadinho no tempo. Deixa eu ver se eu consigo sair. Já passamos muito, na verdade. Para quem ainda está aqui presente, temos bastante. A gente tem um espaço para tirar dúvidas, né? E aí, quem tiver
dúvidas com relação aos indicadores, a parte da contextualização que a Flávia trouxe, a gente está disponível para esclarecer essas dúvidas. E um último slide que a gente tem para apresentar para vocês são as agendas das próximas atividades de capacitação que a gente vai ter aqui no Ethos. Alguém tem alguma dúvida? Ju, eu tenho um comentário respondendo a uma questão que o Márcio Nigro colocou lá em cima sobre emissões relacionadas a transporte público. Márcio, eu rapidamente olhei a publicação da qual eu retirei os gráficos, tá? Eu estou compartilhando o link, esse link está no nosso PPT, e o SEG, ele trabalhou com o IEMA, né, o Instituto de Energia e Meio Ambiente, para fazer toda a parte de levantamento de energia. Tá? O IEMA acompanhou aí o Fórum Mob. Então, assim, eu olhei a publicação agora rapidamente, lá não tem nada sobre o transporte público, porém, a gente pode entrar em contato aí com o pessoal do IEMA, que a gente conhece bem, e tentar identificar com eles se tem alguma fonte, algum outro lugar onde a gente pode olhar esse dado. Eu fico te devendo, então. Legal. Mais alguém tem dúvidas? A Xana está participando. Tudo bem, Xana? Bom, aqui a gente, enquanto as dúvidas ainda não chegam, a gente vai ter um curso, dois cursos agora começando em maio, para quem tiver interesse, um curso sobre promoção da integridade e um de empresas e direitos humanos. A gente vai ter 2 rodas de diálogo nesse mês também, uma sexta-feira, estão todos convidados. A gente vai falar sobre direitos humanos. E na próxima, agora no dia 4, sobre direitos humanos, e no dia 22, sobre programa de aprendizagem e inclusão da pessoa com deficiência. Nós temos outros 4 webinars esse mês também, então amanhã a gente vai ter um sobre integridade, outros mais abrangentes sobre os indicadores Ethos, a gente vai ter um falando sobre o Rate Integra, que é uma ferramenta de governança no esporte. E no dia 16 de maio, a gente vai fazer um webinar falando sobre a inclusão da pessoa com deficiência, e aí, com foco no guia temático que a gente lançou agora no finalzinho de abril. A gente vai mandar para vocês essa apresentação também, com todos esses dados e os links também que a Flávia colocou como referência no documento, né, na apresentação. Vocês vão receber o link para baixar a publicação, né, do guia temático e também para acessar o sistema online. E aí a gente continua aqui disponível, se alguém tiver alguma dúvida. A gente agradece muito a participação de vocês, a presença de todos e todas. A gente conta muito com vocês para mobilizar as empresas, né? Então, podem enviar isso, Márcio, isso mesmo que eu ia falar, né? A gente conta com a mobilização de vocês, como agora o sistema está aberto, né? Tem um uso limitado, mas para o diagnóstico individual, qualquer empresa consegue fazer seu diagnóstico, né? Não sendo associada ao Ethos. Sendo associada, tem acesso pleno ao sistema, mas como não associada, qualquer empresa, sem restrição, pode fazer sim a aplicação. A única coisa que a gente verifica é se é uma empresa válida, né? Então, a gente verifica se o CNPJ existe, né? Para não sujar nosso banco de dados, né? Então, a única verificação que a gente faz para a aplicação é essa, se é, de fato, uma empresa válida. Então, vocês podem encaminhar, vocês podem usar os indicadores até para mobilizar e sensibilizar seus fornecedores, seus distribuidores. E isso, Márcia, a gente vai mandar um e-mail, sim, com os links para que vocês possam compartilhar. E a gente conta muito com vocês, né? Porque agora que o guia já está disponível, a gente quer que as empresas apliquem, até para que a gente possa olhar para os dados consolidados, né? E divulgar esses dados consolidados, né? A gente nunca vai divulgar dados individuais, mas a gente pode, a partir de um número significativo de empresas respondendo, a gente pode fazer algumas análises de como
tem sido tratado o tema, avaliar o engajamento das empresas na questão da mobilidade sustentável, né? Então, para a gente é muito importante que vocês nos apoiem nessa mobilização, apliquem nas suas empresas, mas também nos apoiem nessa mobilização para aplicação.